Quando minha avó foi diagnosticada com Alzheimer, nossa vida virou de cabeça para baixo. Eu me lembro perfeitamente do dia em que recebemos a notícia. Era como se o chão tivesse sumido sob os nossos pés. Minha avó sempre foi uma mulher ativa, cheia de energia, e ver a sua mente se apagando aos poucos foi um dos momentos mais difíceis da minha vida. Ela começou a esquecer nomes, datas e até coisas simples do dia a dia. Fiquei completamente perdida, sem saber o que fazer, sem saber como ajudá-la. Até que, em uma visita ao médico, ouvimos sobre o diagnóstico definitivo, Alzheimer. A palavra soou como um veredicto, como se fosse o fim. A princípio, a única opção parecia ser lidar com os sintomas e esperar que a doença se desenvolvesse. Mas eu não me conformei com isso. Sabia que precisava fazer algo para ajudar a minha avó a ter uma vida melhor, mais digna e com mais qualidade. Foi então que comecei a procurar alternativas, terapias naturais, algo que pudesse complementar o tratamento convencional e que trouxesse um alívio para ela. Como mencionei, o diagnóstico foi um golpe para todos nós, e o mais difícil foi perceber que, apesar dos avanços da medicina, ainda não havia uma cura definitiva para o Alzheimer. Sabíamos que os tratamentos convencionais poderiam ajudar a retardar a progressão da doença, mas a melhora era muito lenta e os efeitos colaterais dos medicamentos muitas vezes eram preocupantes. Por isso comecei a me perguntar, será que existia algo mais? Algo além das drogas prescritas? Algo mais natural que pudesse ajudar minha avó? E foi aí que comecei a pesquisar, sem parar, sobre alternativas naturais que poderiam complementar o tratamento convencional. Eu li artigos, assistia vídeos, falava com especialistas e descobri que muitas pessoas estavam começando a usar remédios naturais, suplementos e mudanças na alimentação para combater os efeitos do Alzheimer. O mais interessante é que alguns desses tratamentos pareciam focar especialmente em melhorar a saúde cerebral e a memória, que era a parte mais afetada na minha avó. Uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o uso de plantas e ervas com propriedades neuroprotetoras. Eu já conhecia algumas dessas plantas, mas nunca havia imaginado que elas poderiam fazer tanto bem ao cérebro. Foi então que comecei a me aprofundar sobre as propriedades de algumas delas, e foi quando me deparei com algo que parecia ter um grande potencial: a cúrcuma, ou, como a maioria de nós conhece, o tempero de cor amarela brilhante, que usamos em muitas receitas. A cúrcuma é uma raiz que, na medicina tradicional, já é usada há séculos, especialmente na Ásia, para tratar uma infinidade de problemas de saúde. E para minha surpresa, a cúrcuma é rica em um composto chamado curcumina, que possui poderosas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e até neuroprotetoras. Comecei a perceber que, ao incluir a cúrcuma na alimentação, eu poderia não apenas melhorar a saúde geral da minha avó, mas também ajudar a combater a inflamação cerebral, que é um dos fatores que contribui para o Alzheimer. Eu sabia que era uma solução natural, sem efeitos colaterais agressivos, mas o mais importante era que havia estudos sugerindo que a cúrcuma poderia ajudar a melhorar a função cognitiva. Foi então que tomei a decisão. Eu ia tentar. A partir daquele momento, comecei a incluir cúrcuma em diversas refeições da minha avó, sempre com o cuidado de acompanhar de perto qualquer mudança. Não era uma cura milagrosa, mas eu sentia que valia a pena tentar. Agora, eu sei que muita gente já ouviu falar da cúrcuma, principalmente por ser um ingrediente que deixa o arroz e os curries com aquela cor dourada maravilhosa. Mas o que talvez você não saiba é que a cúrcuma tem muito mais a oferecer do que só um toque de sabor e cor nos pratos. Ela é um superalimento, com propriedades que podem fazer maravilhas pela nossa saúde, especialmente pela saúde do nosso cérebro. E eu tô falando de estudos científicos que comprovam os benefícios da cúrcuma no combate a doenças
como o Alzheimer. A cúrcuma contém um composto chamado curcumina, que é responsável pela maioria dos seus benefícios. E acredite, essa substância é poderosa. A curcumina tem ação anti-inflamatória e antioxidante, o que significa que ela ajuda a reduzir a inflamação no corpo, especialmente no cérebro, que é uma das principais causas da progressão do Alzheimer. Ela também ajuda a combater os radicais livres, que são moléculas danosas que causam o envelhecimento celular e danos ao DNA. Mas o mais impressionante é que a cúrcuma pode ajudar a proteger as células do cérebro. Estudos sugerem que ela pode até ajudar a remover as placas de beta-amiloide, aquelas proteínas que se acumulam no cérebro das pessoas com Alzheimer e que estão associadas à perda de memória e à degeneração cognitiva. É como se a cúrcuma tivesse o poder de dar uma limpada no cérebro, ajudando a manter as células cerebrais mais saudáveis por mais tempo. Eu sei que muitas vezes pode parecer que estamos nos arriscando ao apostar em soluções naturais, mas no caso da cúrcuma, a ciência está ao nosso lado. Diversos estudos clínicos têm mostrado os benefícios da curcumina na saúde cerebral. Um estudo de 2018, por exemplo, mostrou que a curcumina tem o potencial de melhorar a memória e a atenção em pessoas com Alzheimer leve a moderado. E esse estudo é apenas um exemplo entre muitos outros que demonstram a eficácia da cúrcuma para ajudar na preservação das funções cognitivas. Foi com todas essas informações em mente que eu decidi começar a incorporar a cúrcuma na dieta da minha avó de forma regular. No começo, comecei com doses pequenas, porque eu sabia que, como qualquer mudança na alimentação, era importante introduzir gradualmente. Então comecei a colocar cúrcuma em sopas, na carne, no arroz e até em sucos. Eu queria garantir que ela estivesse consumindo a quantidade suficiente sem forçar a barra. Como a cúrcuma tem um sabor bem característico, eu fui experimentando diferentes formas de incluí-la nos pratos de uma maneira que ficasse saboroso e que minha avó nem percebessem as mudanças. Eu lembro do momento exato em que percebi que a minha avó estava realmente começando a melhorar. Não foi uma grande transformação de uma hora para outra, mas as mudanças começaram a se acumular de maneira visível. A memória dela, que antes parecia se apagar com facilidade, começou a mostrar sinais de recuperação. Ela se lembrava de detalhes que antes haviam desaparecido da mente dela, como nomes de amigos de longa data e até coisas engraçadas de sua juventude. Para nós, isso foi um alívio. A sensação de vê-la começar a voltar para quem ela era foi indescritível. Outra coisa que começou a mudar foi a interação dela com os outros. Antes, ela estava ficando cada vez mais retraída e confusa, sem conseguir acompanhar conversas ou se engajar em atividades com a família. Mas aos poucos, ela foi se tornando mais participativa. Começou a interagir mais nas refeições, a se envolver nas conversas, até mesmo a rir das piadas que sempre gostava. Eu nunca vou esquecer o dia em que ela, com aquele sorriso típico, me disse: "Lembrei onde coloquei minha carteira hoje." Foi uma pequena vitória. Mas uma vitória, o mais legal, é que à medida que fui incluindo mais cúrcuma na dieta dela, esses momentos de clareza começaram a acontecer com mais frequência. Claro, esses resultados não foram instantâneos, e o Alzheimer não desapareceu da noite para o dia. Mas o que estava acontecendo era real. Eu via minha avó melhorar. E com isso, começamos a ver outras mudanças também. Agora, o próximo passo seria ver se essa melhoria poderia se sustentar a longo prazo. Eu não estava sozinha nessa jornada. Claro, minha família ficou maravilhada com as pequenas vitórias, e os outros membros da nossa casa começaram a ficar mais confiantes de que podíamos continuar cuidando dela com mais esperança. Até o médico dela, que acompanhava o caso de perto, ficou surpreso com as melhorias. Quando fomos à consulta e ele a avaliou, ele ficou bastante impressionado. Ele disse que não esperava ver esse tipo de melhora em tão pouco tempo,
e isso nos deixou ainda mais animados. Não era algo extraordinário, mas era, sem dúvida, significativo. É importante lembrar que, apesar de todas as mudanças positivas, nós continuamos a seguir com o acompanhamento médico da minha avó. Nunca esquecemos que o Alzheimer é uma doença complexa e o tratamento convencional tem sua importância. A cúrcuma foi uma adição à dieta dela, mas nunca foi um substituto para o tratamento médico. O que aconteceu foi que essa combinação, o tratamento tradicional e o apoio das alternativas naturais, menos ajudaram minha avó a manter a qualidade de vida e a funcionalidade por mais tempo. A jornada com minha avó me fez perceber algo muito importante. Os tratamentos convencionais são essenciais, mas não devemos desconsiderar as alternativas naturais que podem trazer benefícios reais para a saúde. Muitas vezes, as pessoas têm a ideia de que tratar doenças como o Alzheimer é algo exclusivamente ligado à medicina convencional, com remédios fortes e tratamentos pesados. E, embora eu saiba que esses tratamentos são necessários, a verdade é que muitas terapias naturais têm se mostrado grandes aliadas na manutenção da saúde cerebral e do bem-estar geral. Por exemplo, a cúrcuma foi apenas uma das alternativas naturais que exploramos. Outros remédios naturais também têm ganhado atenção quando se trata de melhorar a função cognitiva. O ginkgo biloba, por exemplo, é uma planta conhecida por melhorar a circulação sanguínea no cérebro, o que pode ajudar a manter a função cognitiva. E o óleo de coco, que contém triglicerídeos de cadeia média, tem sido estudado por sua capacidade de fornecer uma fonte de energia alternativa para o cérebro, especialmente em estágios iniciais do Alzheimer. Outro suplemento interessante que encontrei foi a Bacopa monnieri, uma erva tradicionalmente usada na medicina ayurvédica para melhorar a memória e a concentração. Pesquisas mostram que ela pode ajudar a melhorar a função cognitiva, reduzir a ansiedade e até aumentar a capacidade de aprender. E esses são apenas alguns exemplos. O mundo das terapias naturais está repleto de opções que, combinadas com o tratamento médico adequado, podem fazer uma grande diferença. Claro, uma coisa é certa: é fundamental que qualquer tratamento natural seja adotado com orientação médica. A cúrcuma, por exemplo, pode ser incrível, mas deve ser usada de forma equilibrada e responsável. O segredo está no equilíbrio. O tratamento convencional ajuda a controlar os sintomas, mas os tratamentos naturais podem oferecer suporte adicional, promovendo uma saúde cerebral mais robusta e contribuindo para a qualidade de vida do paciente. Agora que você já sabe um pouco mais sobre os benefícios da cúrcuma, vamos falar sobre como você pode começar a usar esse tempero na sua dieta de maneira simples e prática. A cúrcuma não precisa ser algo complicado de incluir nas suas refeições, e é mais fácil do que parece. Eu, por exemplo, comecei a incluir a cúrcuma na alimentação da minha avó de forma gradual, com alguns truques para garantir que ela realmente gostasse do sabor. E o melhor de tudo, as receitas são super fáceis de fazer.